Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar facilitar a vida de vocês na hora de criar uma máquina virtual dentro do VirtualBox. Então, esse vídeo presume que você já instalou o VirtualBox e agora você só precisa instalar uma máquina virtual Linux dentro dele. Como eu havia comentado na aula transmitida ontem, eu ia facilitar a vida de vocês no sentido de entregar para vocês uma máquina pronta que não precisava mais ser instalada, ela já vinha pronta instalada já, só para você importar para dentro do VirtualBox. Então, eu vou fazer isso, mas um processo um pouquinho diferente do que eu fiz ontem. Então, vai estar disponível para vocês na postagem onde está esse vídeo o link para você fazer o download dessa máquina virtual já pronta. Vai estar alguma coisa tipo download máquina virtual, igual está aqui. Então você vai clicar nele e vai fazer o download dessa máquina virtual. Esse arquivo é um pouco grandinho, então se prepara para demorar um tempinho aí dependendo da sua internet. Mas na hora de clicar em download, cuida de colocar ele numa pasta fácil de você encontrar. Então, por exemplo, aqui o meu está salvando na pasta downloads. Pode deixar na pasta downloads se você quiser, enfim, pode colocar em outra pasta que você achar melhor. Mas aí depois que você clicar em salvar, ele vai começar a fazer o download. Como eu falei, o download pode levar algum tempo, porque é um arquivo grande, quase 6 GB de arquivo. Mas ok, deixa ele terminar de fazer o download. Depois que você terminar de fazer o download, você vai lá no VirtualBox. E no VirtualBox, você vai clicar aqui em Novo, ou então Máquina Novo. Dá na mesma. Ou você clica aqui em Novo, nesse botão azul, ou então aqui em Máquina Novo. Então, clicando aqui em Novo, vai abrir a janela para você criar uma nova máquina virtual. Então você pode colocar o nome dela aqui de Linux mesmo. Feito isso, clica em próximo e aqui é o momento de você escolher a quantidade de memória que você vai dedicar para essa máquina virtual. Então, conforme eu havia mencionado na aula também de ontem, esse tamanho aqui de memória vai depender do quanto de memória você tem no seu computador. Então, se você, por exemplo, tiver 4 GB de memória apenas, mantenha 1024 aqui. Se você tiver mais que 4 GB, é bom colocar 2048, ou seja, 2 GB de memória. Para as duas configurações vai funcionar, mas para 1024 eu testei e ele ficou um pouquinho lento. O Linux dentro da máquina virtual ficou um pouco lento. Para 2048, ou seja, para 2 GB, o Linux ficou mais fácil de ser utilizado. Então, se você tiver só 4 GB, coloca 1024. Se você tiver mais de 4 GB, coloca 2048. Então, avança de novo. Aí aqui está a parte onde você vai selecionar o arquivo que você baixou, que eu mostrei no começo do vídeo. Então, você seleciona a opção aqui, ó, utilizar um disco rígido virtual existente. Aquilo que vocês baixaram é um disco rígido virtual, é como se fosse um HD, só que virtual. Então, clica nessa última opção, utilizar um disco rígido virtual existente. Clica nesse botão amarelo aqui, com verde, para você selecionar o disco. Aí você vai clicar aqui em acrescentar para procurar ele lá onde você salvou. Então, acrescentar e você vai procurar ele onde você salvou. O meu está aqui na pasta Downloads. Eu tenho uma versão dele aqui na pasta 60, na pasta aqui. O meu tá aqui. O de vocês pode estar lá na pasta Downloads, por exemplo, mas o meu eu achei ele aqui, ó. É esse arquivo aqui chamado ArcLinux. Então, encontrei ele aqui, você vai encontrar o seu lá onde você salvou, provavelmente na pasta Downloads. Manda abrir e aí depois clica em escolher. E depois é só clicar em criar. Pronto, já está criada a sua máquina virtual. Como é que você faz para saber se deu certo? Você vai clicar nela aqui que acabou de ser definida, chamada Linux, e pode clicar aqui no iniciar, ou pode clicar duas vezes em cima dela, dá na mesma, e ela vai ser inicializada. Aqui você pode dar Enter ou se você quiser esperar, dá na mesma. E agora ele vai inicializar um sistema operacional dentro do seu sistema operacional, que é o princípio de uma máquina virtual. O legal de você criar uma máquina virtual é que você pode criar um ambiente livre de erros. Muitas vezes você tem preocupação em acessar um sistema e prejudicar alguma coisa, fazer alguma coisa que pode dar problema. Se você quer apenas testar um sistema, quer fazer experiências, você pode criar uma máquina virtual com um sistema dentro dela, você faz a experiência que você quiser dentro dela, que isso em nada vai afetar o seu sistema local, né? Aqui eu estou no meu sistema virtual e aqui fora no meu sistema local. Veja, aqui ele carregou, né? Já carregou meu sistema operacional. Ele tem uma senha configurada. Eu vou colocar a senha no vídeo, né, para você ver, mas a senha, já vou digitar ela aqui, ela é osboxes.org, ou seja, a senha é esse mesmo nome aqui, tudo minúsculo, seguido de ponto org.
ela vai estar aqui no vídeo para você saber também. Então, digitada a senha, ele vai carregar o sistema operacional agora com a interface gráfica. Pronto, meu sistema operacional está carregado. Então veja, por exemplo, o meu mouse, né? Ó, quando eu estou com o mouse aqui dentro, ele fica com o mouse de um jeito. Quando eu tiro, o mouse fica de outro, indicando que aqui eu estou dentro da máquina virtual e aqui eu posso navegar nela. Aqui seria o equivalente ao botão do menu iniciar do meu sistema Linux, né? Essa aqui é uma versão Linux leve, uma versão justamente para ser rodada em máquinas virtuais, em dispositivos com pouca memória, com pouco armazenamento. Então é uma versão bem leve do Linux. E aí você pode explorar ela aqui, se você quiser. Então aqui, por exemplo, se você clicar aqui em computador na pasta Home, geralmente a pasta Home é onde você tem acesso aos seus principais arquivos. Então, por exemplo, aqui você pode salvar as imagens, salvar os arquivos de áudio, de vídeo. Então veja que a navegação não muda muito aqui com relação ao que você está acostumado no Windows, só muda um pouco o visual gráfico, né? Por exemplo, o botão de maximizar, de restaurar, de minimizar, né? É um pouco diferente. Né? A interface gráfica é um pouco diferente, as cores. Mas geralmente o que você faz no computador? Uma das primeiras coisas que você faz é acessar a internet. Então você pode testar aqui o uso da internet nele. Aqui, aplicações, você tem a opção aqui internet. Tem essa é o web browser, né? O web browser que já vem instalado nele aqui é o Conqueror. Não é o melhor, mas já quebra um galho. Você pode até fazer um teste. Se você tiver com internet no seu computador, a sua máquina virtual já também é configurada para acessar a internet. Veja que ele demorou um pouquinho para abrir, mas já abriu. Com 2 GB ele já funciona bem. Você pode testar, por exemplo, abrir o YouTube aqui, né? youtube.com. Então, para navegação de internet, você não vai ter diferença, né? A gente estava conversando na aula ontem, né, sobre quais são as diferenças e as semelhanças. Então, para navegação de internet, como até uma colega comentou lá no fórum, você não tem diferença nenhuma para acessar. Hoje em dia, os navegadores eles não têm tanta dependência do sistema operacional. Antigamente se tinha, né? Então, algumas ferramentas, algumas capacidade do navegador dependiam do sistema operacional. Hoje em dia não, os navegadores são completamente independentes do sistema, então eles vão funcionar sem depender do seu sistema operacional. Então, por exemplo, vamos clicar aqui para abrir um vídeo aqui para ver se ele vai abrir normalmente, né? Você vê um pouquinho lento e tal, mas abre. Antigamente, por exemplo, para você ver vídeos no YouTube, você precisava instalar plugins, né? Os pés na grama, passear com quem se ama, brincar com o vento, sentir o sol brilhar, um horizonte no olhar a todo momento. Enfim, fora isso, você tem um sistema bem básico aqui, sem muita coisa instalada, porque é um sistema para ser limitado mesmo. E o esquema de instalação de aplicativos no Linux também é um tanto diferente, não é a mesma coisa do Windows, que às vezes você baixa lá um instalador e clica 2 vezes para executar e etc. Não tem essa mesma questão direta, né? Mas no mais, eu sugiro que você dê uma fuçada, né? Clique, veja como é que é a diferença. Por exemplo, e se eu quiser mudar não sei, eu quero mudar o papel de parede. Lá no Windows eu sei fazer isso. E aqui eu saberia fazer? Então você pode fuçar, por exemplo, no Windows eu clico com o botão direito. Aqui, se eu clicar com o botão direito também, ó, configurar desktop. Então deve ser aqui. Demorou um pouquinho para abrir, mas abriu. Então, aqui tem as fotos, para você mudar o papel de parede. Vou colocar essa daqui bonitinha. E aí pronto, viu? Não foi assim tão difícil. Então aquele também que eu estava comentando, né? Muitas vezes é uma questão de hábito. Claro, você não tem obrigação de usar isso daqui, não usa, né? Continua usando seu Windows. Mas se no seu trabalho tem lá isso aqui e você está receoso, bom, com o tempo eu acredito que as pessoas possam se adaptar, né, a um sistema operacional diferente. Mais uma vez, a gente está forçando, entre aspas, você utilizar ou pelo menos ter contato um pouco com Linux, porque você pode, no contexto de um tecnólogo educacional, é, esbarrar com isso aqui e ali, né, na sua profissão. Então, que pelo menos você tenha uma experiência, se é que você já não teve, seja em disciplinas anteriores, ou seja no seu, né, na sua própria experiência aí de trabalho em qualquer outra coisa.
mas aqui seria bom você pelo menos conhecer um pouquinho, ver as funções, etc., ver se realmente é amigável ou não, e depois colocar o seu relato lá. Então, depois deixa a tela assim aberta, né? Dá um print na tela, né? Pode apertar a tecla Print Screen, ou pode pegar o celular e tirar uma foto da tela do jeito que está aqui, por exemplo, né? Com a janelinha aberta, e coloca isso junto com o seu relato. Coloca o seu relato e coloca lá a sua imagem, nem que seja, não precisa, às vezes não precisa ser imagem já mostrando, pode ser um link para a imagem, etc. Mas é bom que você faça um registro visual dessa sua experiência, ok? Bom, então, recapitulando, eu mostrei para vocês uma forma de abrir uma versão Linux dentro de uma máquina virtual, assumindo que você já tivesse instalado o VirtualBox no seu computador, de uma maneira mais rápida. De que maneira? Vocês vão baixar esse arquivo aqui, VDI, do link que eu vou disponibilizar. Uma vez baixado esse link dentro do VirtualBox, você vai clicar em Novo, vai colocar uma máquina chamada Linux, que já existe, né? Aqui está dizendo que já existe uma com o mesmo nome, então vou colocar aqui Linux 2. Vai colocar 1024 ou 2048, dependendo da sua quantidade de memória, e vai selecionar nessa última opção aqui o disco rígido virtual, esse arquivo VDI que você baixou. E depois que terminar de fazer isso, a sua máquina já vai estar pronta para ser utilizada e testada, ok? Então, desse jeito aqui não tem erro, certo? É mais fácil, é bem mais direto e é uma forma que eu estou tentando de facilitar o processo para vocês, uma vez que muitos de vocês relataram dificuldades aí com esse procedimento. Então, boa sorte, eu me coloco à disposição aí para as dificuldades que vocês forem ter, mesmo nesse processo, e bons estudos. Até a próxima.